Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro, São Paulo e a TV Oração apresenta o Evangelho do Dia. Amados irmãos e irmãs, trazemos a você um momento de oração e reflexão do Evangelho do Dia. Convido você a meditar Mateus, no capítulo 8, versículos 28 a 34. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo do túmulo. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vemos neste Evangelho a grande pergunta que os demônios fizeram a Jesus: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Percebemos que até mesmo os demônios conhecem, sabem do poder e da força do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Há ocasiões na nossa vida em que também agimos e falamos tal qual os 2 homens da história narrada por Mateus neste Evangelho. Até inadvertidamente nós nos deixamos apossar pelas obras do maligno e ficamos vagando na vida, acomodados no nosso modo de viver ao redor dos túmulos do mundo. Pior ainda, quando incomodamos as pessoas com as nossas atitudes, palavras e ações. Assim, reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Sabemos que só Ele tem poder para nos libertar do pecado. Todavia, nos rebelamos contra Ele e entendemos que ainda não é tempo para que saiamos da vida de escravos. Veja, meu irmão, minha irmã, o inimigo de Deus persegue os seus filhos. Por isso, o maior desejo do inimigo é fazer com que a criatura rejeite o seu Criador. No entanto,
Sabemos que Jesus já o derrotou quando venceu a morte, que é consequência do pecado. Por essa razão, ele tem conhecimento de que já foi vencido por Jesus. E mesmo assim, o mal continua explorando o ser humano. Jesus sabe para onde deverão ir os espíritos maus, que tentam nos acorrentar e fazer de nós pessoas infelizes e afastadas de Deus. Os espíritos maus, que podem nos atormentar ainda hoje, fazem de nós pessoas iradas, rebeldes, idólatras, materialistas, murmuradoras, intolerantes, medrosas, arrogantes e às vezes tão violentas que podem ser comparadas com verdadeiras feras. Se tivermos consciência de que Jesus já venceu a morte e que já nos deu a vida eterna, não cairemos nas malhas dos inimigos e nem mesmo das nossas ideologias e achismos. E se tivermos inteligência, nós deixaremos que Jesus se aproxime de nós e não o impediremos de entrar na nossa vida. Vamos banir do nosso caminho as coisas perversas e as coisas do inimigo. Que Deus nos abençoe. Que este dia seja de graças e bênçãos a você e a toda a sua família. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora proteja-o com manto sagrado. Fiquemos na paz e no amor de Cristo Jesus. Avante!